Senhoras, senhores, muito que bem, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. E olha só, teve jogador do Santos expulso por um lance em que ele sequer cometeu falta e ainda saiu de campo zonzo, ficando até o fim da disputa de pênaltis, deitado com a cabeça sobre uma sacola de gelo na beira do campo, expulso. Teve também um gol sofrido aos 52 do segundo tempo, quando o juiz deu 5 de acréscimo e do absoluto nada resolveu dar mais 2, quando não aconteceu nada nos acréscimos, causando inclusive a revolta do narrador Ulisses Costa e do comentarista Luiz Ademar na Ulisses TV, local em que o jogo foi transmitido. Eles passaram o intervalo inteiro entre o fim do jogo e o começo da disputa de pênaltis, e um bom tempo também depois dos pênaltis, mostrando como eles estavam estupefatos com a decisão do árbitro em dar mais 2 minutos, porque ele estava fim de jogo. Pois bem, o time sub-20 do Santos foi prejudicado pela arbitragem pelo menos duas vezes, e mesmo assim passou pelo Palmeiras. Tem que bater palma de pé, que é o que eu farei, para esse time sub-20 do Santos. Santos 2, Palmeiras 2 e vitória nos pênaltis por 3-2. E o Santos está na final do Paulista sub-20 com um time cuja base é sub-18. Garotos que subiram do sub-17 neste ano para o sub-20. Falarei sobre essa vaga na final sem uma análise muito complexa, que eu assisti a partida e eu me empolguei, gritei, os vizinhos não devem ter entendido nada, porque numa sexta-feira, 6 horas da tarde, /noite, tinha alguém gritando no prédio. Mas quer uma análise mais completa, inclusive recomendo, vá ao vídeo do Edu, lá no Jogo Falado, eu vou colocar aqui, se eu não for burro, nos relacionados ao fim do vídeo, ele vai fazer uma análise muito melhor. Base, ele é especialista, eu não tenho acompanhado tão de perto, apesar de ter assistido muitos jogos no mata-mata, do 20 e do 17, enfim, mas fica a recomendação para o vídeo do Edu. Aqui eu queria falar do roubo. O Santos foi assim, absolutamente prejudicado, e mesmo assim esses moleques conseguiram superar o Palmeiras, que é algo que o profissional não faz, né? A gente desacostumou a ganhar do Palmeiras, e quando ganhou não mudou nada, tipo, ganhamos naquele ano desgracento. Ganhamos na final do Paulista na ida, não ganhamos na volta. Os moleques também não ganharam em campo, né? Apesar de que eles foram prejudicados. Tava 2-1 até o último lance, para acabar 2-2 quando o Palmeiras empata. Mas ganharam nos pênaltis e mereceram essa vaga na final. Eles pegam o Guarani ou o São Paulo, que decidem a vaga no sábado. Que bacana foi ver esses moleques se matarem, segurarem por um bom tempo com 1 a menos, na expulsão absolutamente injusta do Vinícius Lira. Um lance em que ele tá de costas, bate a boca no ombro do cara do Palmeiras, o juiz dá falta pros caras, o que até dá pra entender, dá falta, todo mundo derrubou sem querer. Deu amarelo, o Vinícius já tinha amarelo, expulsou o Vinícius fica zonzo, tipo, o que tá acontecendo? Porque foi tão forte que ele ficou com a cabeça com gelo até a hora de ir embora, basicamente. E eles ganharam do Palmeiras. O Palmeiras abriu o placar, né, importante, o Palmeiras fez 1-0, o Santos buscou a virada quando já estava com a menos, porque o empate ainda está o Lira em campo, logo depois ele é expulso e o Santos vira o jogo, gol do Ananias, o Pedro Assis fez o primeiro, com 1 a menos. Aí a gente tenta segurar de qualquer jeito, o Falcão, inclusive o Rodrigo Falcão, o goleiro, faz uma defesa espetacular, 1 minuto antes do gol, aí depois toma o gol. Mas a capacidade desses moleques de eliminarem o Palmeiras, que é o melhor time sub-20, é a melhor base do país há alguns anos, tá? Com moleques que jogaram hoje, tipo o Luigi, com passagem no profissional já. Assim, tem que bater palma. Tem que bater palma também para essa geração 2007, né? Que são os meninos que ano passado ganharam o Paulista sub-17, esse ano estão no sub-20. A grande referência, claro, era o Luca Meirelles, que já foi, sabe Deus por que, vendido para a Ucrânia. Mas tem meninos espetaculares. O Robinho Júnior, né, que está no profissional, era desse time, inclusive era reserva desse time sub-17. E a base do sub-20, ou seja, eles jogam contra jogadores 2 anos mais velhos, até, né? O Palmeiras tá cheio de cara de 20 anos. Matheus Xavier, Enzo Boer,
O Ananias e o Alencar, zagueiros, o Contreras boliviano, acho que é um ano mais velho só, Vinícius Lira, lateral esquerdo. São meninos extremamente jovens, eu esqueci, tem outros vários, mas a base mesmo. Meninos extremamente jovens que ultrapassam nessa fila de jogadores mais velhos e derrotam os mais velhos dos outros clubes. Então, assim, é uma geração fantástica que vai dar frutos financeiros. Muitos vão negar que já deu, né? O Luca Meireles foi vendido. Mas eu acho que se forem utilizados em campo, como o Luca deveria ter sido, vão dar frutos ao Santos. E tem outros por vir, né? Nem todos viram titulares do 17 para o 20 assim. Tem outros que ainda vão aparecer, ficando mais velhos. Uma geração muito boa, muito legal. E eles estão de parabéns. E nem sabem se vai ser campeão, né? Se eles vão ser campeões, se esse time vai ser campeão. Não sei, vai ter São Paulo e Guarani. Eu acho que é ida e volta a final, não sei se jogou, mas o Santos não tem a vantagem. O jogo decisivo não é com o nosso mando, né? É de quem tem campanha melhor, tanto São Paulo quanto o Guarani tem campanha melhor. Mas eles tiraram o melhor time. O Sub-20 do Palmeiras, Sub-17 do Palmeiras, a base do Palmeiras é a melhor do país. Isso é inegável, tá? Ultrapassou a nossa faz algum tempo. E a gente vinha tomando algumas pancadas do Palmeiras na base há algum tempo. Ano passado, esse time 17 chegou à final do São Paulo. Se não me engano, a Portuguesa tira o Palmeiras, ou São Paulo tira o Palmeiras. Cara, alguém tirou assim, naquelas coincidências de data, todo mundo poupado porque tem jogo do Brasileiro, jogo importante. No Paulista deram perderam. Não importa. Agora tiraram o Palmeiras para essa geração é fantástica, uma geração sem medo do clube, porque jogou sem medo, é importante isso. Quero pontuar três jogadores, perdão. O Sherman tá jogando lá. Sherman treina no profissional e aí desce pro Sub-20 para jogar, participa do primeiro gol, colocou bola na trave, a participação do primeiro gol que ele chuta, o goleiro espalma aí, o Pedro Assis faz de cabeça no rebote, colocou bola na trave, foi bem defensivamente, fico admirado pela coragem, pela decisão que o Sherman tomou de vou lá jogar o Sub-20. Muito jogador sobe e se recusa a voltar, ele voltou, tá jogando e tá mostrando que vai merecer chance. Não fica parado, né? Não fica sem jogar, é importante que ele jogue. E olha só, vai jogar uma decisão, ótima decisão do Sherman, aplaudo. Eu não estou colocando os melhores em campo, né? A gente tem vários meninos, de novo, análise mais profunda, vamos lá com o Edu. Eu só queria apontar algumas coisas que eu torci muito hoje. Até porque eu estou falando isso porque eu vou citar o Bernardo agora, que não foi o melhor em campo, ele inclusive sai com 15 minutos do segundo tempo, porque ele estava voltando de lesão de novo, né? O Bernardo, para quem conhece, tem um azar gigantesco com lesões musculares. Voltou hoje numa semifinal, fora de casa, o jogo foi em Barueri, contra o Palmeiras, e jogou muita bola no primeiro tempo. Ele foi falso 9, não funcionou. Nos 20, 15 minutos depois do segundo tempo, no fim do primeiro tempo, os 10 minutos finais, já tinha mudado a tática. O Vinícius Marques, que é o técnico, o ex-assistente do Cláudio Xavier. E o Bernardo falso 9. Mas quando ele volta para ser meia, nossa, mas é diferente. Pena que esse moleque sofre com lesões, cara, porque o Bernardo é bom demais. A gente fala isso há muito tempo, jogou bem hoje. E por fim, o Falcão, né? Eu quero destacar o Falcão, que é o goleiro. Usuários, né, espectadores antigos do Ouvinte Santos vão lembrar de quando o Arzu ainda deu entrevista aqui pra gente, falou que no Sub-15 tem um moleque Falcão que é ótimo, ele já tá no Sub-20, passou por cirurgia no joelho, ficou mais ou menos um ano parado, e hoje teve a atuação da vida, eu tenho certeza, eu garanto que hoje foi a atuação da vida. Ele pega uma bola nos acréscimos assim, maluca, que se fosse o Brasão, sei lá, se não falando, como é que esse cara não era seleção, depois pegou 2 pênaltis, né, o Palmeiras errou 3, teve um que foi batido pelo alto. O cara pegou 2 pênaltis contra o Palmeiras, fora de casa, depois de tomar um gol que não teve culpa no último lance. Assim, que dia pro Falcão, tenho certeza que é o maior dia da carreira dele até aqui. Até aqui, é importante. Esses meninos vão pra final, vale o apoio, fiquem atentos nos jogos, de repente você vai poder ir, não sei se vão ser na Vila, não tá nem decidido o adversário ainda, ou pelo menos já assistir. Vale a pena, não sei se vai ganhar, se vai perder, não é isso, mas é uma geração muito legal, muito legal.